Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu estou aqui para ler e meditar um trecho do Livro do Céu da serva de Deus católica Luísa Picarreta, e que nos seus escritos ela narra tudo o que Jesus ensinou para ela, e também tem muitos diálogos do próprio Jesus ensinando a ela o que é a vida na divina vontade e como se vive na divina vontade. E o trecho que eu vou ler hoje é do volume 19, capítulo 33. Então, a serva de Deus, a Luísa Picarreta, ela escreveu 36 volumes do Livro do Céu. E hoje eu vou estar lendo o volume 19, tá? Então, ao longo desses 36 volumes, Jesus pacientemente vai explicando a ela e também a nós, claro, que essa era a intenção dele, que nós pudéssemos conhecer. Então, hoje eu vou meditar a grande diferença entre a santidade das virtudes e aquela do viver na unidade da luz do querer divino. Esse é o trecho que eu vou estar meditando hoje. E aí, antes de começar propriamente, eu achei interessante, só diminuir aqui o volume para não incomodar. Eu achei interessante que na própria história da igreja, tá, já haviam profecias de que no fim dos tempos, iriam aparecer santos que seriam de uma santidade ainda maior do que os outros santos da história da igreja. Então, o próprio São Luís, ele chega a falar isso no tratado, e eu vou ler um trecho aqui que ele fala disso, tá? E aí eu vou relacionar o que esses santos já falavam com aquilo que está no Livro do Céu também, tá? Com a santidade que Jesus ensina no Livro do Céu, que é a santidade divina. Então, por que no fim dos tempos irá aparecer uma santidade maior do que a santidade dos outros santos? E é Jesus que traz essa resposta pra gente, porque ele vem explicar a diferença que há entre a santidade, que ele chama de santidade das virtudes, que era a santidade, praticada pelos santos que nós conhecemos, e a santidade divina, que é a santidade vivida por ele, pela Nossa Senhora, pelo Adão no estado original dele, e que ele deu essa graça a Luísa também. Ele deu esse dom de viver na vontade divina a Luísa Picarreta também. Então, vamos entender isso. Vamos juntar esse quebra-cabeça pra gente conseguir entender, tá? E ver realmente assim que é real isso, que não é algo que tá só no Livro do Céu, mas que a própria igreja, já profetizava isso e já ansiava por isso, por esse momento. Então, no tratado numeral 46, vou começar aqui, O São Luís, o santo, ele dizia: todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, segundo a explicação de São Bernardo, suplicam o vosso favor de século em século, o favor da Virgem Maria, ele está dizendo. E particularmente no fim do mundo. Então, que particularmente no fim do mundo, os povos iriam suplicar, iriam pedir a intercessão, o favor da Nossa Senhora, de uma forma especial, isso que ele está dizendo. Isto quer dizer que os mais santos
as almas mais ricas em graça e em virtudes serão as mais assíduas em rezar à Santíssima Virgem e em tê-la sempre presente como seu perfeito modelo a ser imitado. Interessante. E tê-la sempre presente como seu perfeito modelo a ser imitado. E como seu auxílio poderoso para socorrê-las. Aí ele continua no numeral 47 do tratado. Disse que isso acontecerá particularmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua mãe devem suscitar grandes santos que ultrapassarão tanto em santidade a maioria dos outros santos, quanto os cedros do Líbano ultrapassam os arbustos, como foi revelado a uma santa cuja vida foi escrita, e ele fala o nome do autor aqui, né? M. de Rente, na forma portuguesa de ler, né? Então, aí aqui é o São Luís que tá falando, é ele que tá dizendo isso, né? Que, particularmente, no fim dos tempos, Nosso Senhor e a Virgem Maria vão suscitar grandes santos. É que ele diz, né, que ultrapassarão em santidade a maioria dos outros santos. Ele fala. Aí ele dá um exemplo, né, que será como os cedros do Líbano, né? Então, os cedros do Líbano, né, são árvores grandes que chegam a alturas grandiosas. E ele compara que esses santos do fim dos tempos serão como esses arbustos. O São Luís, obviamente ele não conhecia, gente, a Divina Vontade, tá? A Luísa Picarreta veio depois dele, tá? Ele não conhecia a Divina Vontade. Então ele sabia que esses santos iam ter uma relação muito forte com a Virgem Maria. Mas ele não sabia que seria por meio da Divina Vontade. E é verdade que na Divina Vontade ele tem uma relação muito forte com a Virgem Maria, justamente porque ela é a rainha desse reino. Então, a gente faz os 31 dias com a Nossa Senhora, para a gente poder entregar a nossa vontade humana a Deus. A gente aprende com ela. Ela é o nosso modelo de vida na Divina Vontade. Ela, Jesus também, claro, né? Mas a gente se baseia muito, assim, nos atos interiores que ela fazia, na vida dela, como ela, né, tinha a vida dela com Deus, né, no escondimento dela ali, mas que todos os atos eram voltados à divina vontade. E porque ela viveu na divina vontade, a gente tem uma relação forte com ela, porque a gente tem a mesma vontade que ela, né? Então, quando a gente assume a vontade divina, tá? A gente consagra a nossa vontade humana a Deus, assume a vontade divina, a gente passa a ter a mesma vontade que a Nossa Senhora. Então, é verdade, né, que no fim dos tempos, esses santos, eles terão um vínculo maior com a Virgem Maria. Naturalmente, eles vão ter um vínculo maior com a Virgem Maria, sim, tá? Então, mas por quê? Né? Por que eles serão santos maiores? Por que eles vão ter essas virtudes? Por que, gente? Né? A gente para pra pensar, nossa, mas tiveram santos que eram tão virtuosos, né? Que eram tão bons, que eram já tão ricos espiritualmente. Então, por que essas almas do fim dos tempos vão exceder tanto assim em santidade, que vão ser como os cedros do Líbano e os outros santos vão ser como arbustos? Por quê? Né? Então, Jesus vem dizer pra gente que é por causa da santidade divina, tá? E é o que a gente vai ler hoje, o trecho que a gente vai ler hoje. Aí eu queria mostrar aqui também pra vocês, eu leio, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, tá? Tá meio, acho que travou aqui. Tudo bem, eu ia ler um trecho que eu achei interessante, que é a Santa Teresinha que fala. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Então vamos pro livro do céu mesmo, tá? Eu vou ler, acho que
já deu para mostrar e explicar um pouco, né, isso, né, de que na igreja já existia essa, eu vou dizer assim, essa intuição, né, de que haveria uma santidade maior no fim dos tempos entre os seres humanos. Aí a Santa Teresinha ela diz assim, que as almas, né, dos bem-aventurados no fim dos tempos iriam ter uma profunda misericórdia, ela fala alguma coisa assim, né? Muito maior, iriam ter uma misericórdia muito maior, uma bondade muito maior. Ela fala assim também, que iria exceder, que seria algo extraordinário, tá? Era isso o trecho que eu queria ler, mas eu não consegui. Bendito seja Deus, né? Amém. Então, e que também, né, se acredita, assim, que o modo de agir de Deus é que cada vez mais ele vai se derramando, né? Então, que no fim dos tempos haverá um derramamento maior do Espírito Santo, né? O São João Paulo II também falou sobre isso, tá? Então, ao longo da história, né, do povo de Deus, de como Deus tem conduzido a humanidade, dá para perceber como que ele vai cada vez mais derramando, se revelando, como ele vai cada vez mais derramando o seu espírito sobre nós, né, de forma gradual. Então, aos pouquinhos, de gole em gole, ele vai fazendo esse trabalho em nós, cada vez mais. Então, vamos para o trecho, né? Fiz essa introdução para que a gente pudesse, assim, adentrar nesse mistério de que há uma santidade divina e que essa santidade divina, ela já foi profetizada, ela já está sendo aguardada, né, pelo céu, ela já está sendo aguardada por Deus, né, e pelos santos, ela já estava sendo aguardada, tá? E Jesus veio revelar para nós esse mistério tão grande, esse mistério tão grandioso, tá? Então, a Santa Teresinha, o São João Paulo II, o São Paulo II, não sei, ele é mais moderno, né? Dizem que ele leu os escritos da Luísa, talvez ele soubesse da santidade divina. Mas a Santa Teresinha, o São Luís, eles não sabiam nada sobre isso, da santidade divina, do livro do céu, da divina vontade. Eles, né, intuíram isso, Deus deu para eles essa luz, né, de intuir que iria acontecer isso, mas eles não sabiam como. E Jesus nos dá a resposta de como que isso vai acontecer. Então, vamos lá. A grande diferença entre a santidade das virtudes e aquela do viver na unidade da luz do querer divino. Encontrando-me em meu estado habitual, meu doce Jesus me fazia ver a divina justiça em ato de descarregar sobre a terra, mandando aos elementos que se desencandeassem contra as criaturas. Eu tremia ao ver, onde as águas inundavam os povos quase para enterrá-los, onde o vento com força impetuosa transportava e desarraigava plantas, árvores, casas, e fazia deles um notável dano. Mas quem pode dizer todos os males que estão por cair sobre a terra? Além disso, meu sempre amável Jesus se fazia ver em meu interior, que sofria em modo dilacerante pelas tantas ofensas que lhe faziam as criaturas, especialmente pelas tantas hipocrisias. Parecia que sob o bem aparente tinham o veneno escondido. As espadas, as lanças, os pregos para feri-lo de qualquer maneira.
Depois, como se Jesus me quisesse junto para sofrer, me disse: Minha filha, a balança de minha justiça está cheia e está transbordando sobre as criaturas. Queres tu, como filha de minha vontade, que eu te exponha aos reflexos de minha justiça, a fim de que tomes parte em seus golpes? Porque está prestes a fazer um amasso da terra, e enquanto sofreres, satisfarás a justiça, pouparás a teus irmãos de castigos. Quem vive no alto reino do supremo querer deve defender e ajudar quem está no baixo. Então, eu vou começar comentando essa partezinha aqui do início, pra gente ir por partes, tá? Então, aparentemente o que Jesus fala aqui no começo é simples, né? É algo bem simples de entender. Mas o que era que me vinha aqui, né? Que Deus colocava pra mim quando eu tava lendo. Gente, as ofensas das criaturas que Jesus está falando, tá? Aí ele diz, especialmente pelas tantas hipocrisias. Então, ele fala assim, parecia que sob o bem aparente tinha um veneno escondido. As espadas, as lanças, os pregos, para feri-lo de qualquer maneira. E o que é que a gente mais está vendo hoje por causa das redes sociais? Senão que uma hipocrisia da parte dos cristãos, uma hipocrisia de querer mostrar-se. O que a gente aprende pela palavra de Deus? Que a sua mão direita não saiba o que faz a sua mão esquerda. E hoje em dia, o que os cristãos mais fazem? Se expõem. Expõem o que fazem, expõem os seus atos. Já estão recebendo a recompensa. Já estão recebendo a recompensa nesta terra. Tá? Então, gente, a gente tem que entender isso. A nossa vida, ela foi feita para Deus. Ela foi feita para que nós pudéssemos dar honra e glória para Deus. Para que nós pudéssemos fazer tudo em função de Deus. E não da nossa autoimagem. E não pensando que, eu fiz tal coisa, então vou colocar nas redes sociais. Para que as pessoas possam ver que eu fiz. Porque eu achei o máximo. Nossa, isso aqui é o máximo. Então vou postar para as pessoas verem como a minha vida é o máximo. Como eu sou o máximo. Como eu estou aprendendo muitas coisas com Jesus. Gente, a gente não tá aqui para isso. Para se mostrar, para ficar vivendo de aparência, de hipocrisia. Se o ato não for para Deus, não adianta, ele é uma palha, ele é um lixo. Ele vai ser jogado no lixo. Então Jesus está dizendo aqui, né, que ele está sofrendo, porque parece que é um bem, mas não é. Não é verdadeiro. Né? A vida de doação desses cristãos não é uma vida verdadeira de doação a Deus. É falsa, tem um interesse por trás. Tem um interesse por trás. Eles já estão ganhando recompensa, eles já estão ganhando aplausos humanos. Entendeu? As pessoas já estão reconhecendo. Nossa, fulano é muito santo, olha como fulano é santo. Já estão reconhecendo. Então, o que fala no Evangelho? O que Jesus fala no Evangelho com relação a isso? As pessoas que querem, né, mostrar, os fariseus queriam mostrar que estavam fazendo jejum. O que Jesus fala? Que a recompensa já lhe foi dada.
a recompensa já lhe foi dada. Então, esse tipo de hipocrisia é o que mais faz Jesus sofrer. Porque era para ser para ele. Era para ele aplaudir, era para os anjos aplaudirem. Mas as pessoas não se contentam em fazer para Deus somente para que Deus veja. Não, elas querem ter algum reconhecimento humano. Elas querem ter algum retorno humano. Isso é muito sério, é muito grave. Então, inclusive, né, se eu não tô aqui por causa de Deus, por causa que eu quero fazer a divina vontade conhecida, não adianta eu estar aqui. É perda de tempo, eu tô aqui por nada. Deus não vai considerar esse ato que eu tô fazendo. Para ele é uma palha. Vai queimar, vai queimar. Não é puro, não é por Deus 100%, vai queimar no purgatório, vai queimar. As obras que não forem de ouro vão queimar, tá na Sagrada Escritura, vão queimar. Entendeu? Então Jesus, ele sofre com esse tipo de hipocrisia. As pessoas dizendo que estão vivendo para ele, mas não estão vivendo para ele 100%. Não estão vivendo para ele. É só na aparência. Mas estão lá, né? Mendigando no Instagram. Aplausos, comentários. Gente, a nossa humanidade mais gosta é disso mesmo, né? É de aplauso, é de ser elogiado. Por isso que Deus coloca a gente à prova mesmo, né? Quando a gente tá firme, assim, querendo firmar um caminho com Ele, Deus nos coloca à prova. A gente passa, né? E na santidade divina é assim, a gente passa a ser significante aos olhos das outras pessoas. E às vezes as pessoas até nos interpretam errado como pessoas ruins, né? Não como pessoas santas e boas, mas como pessoas ruins. Pessoas do nosso meio, da nossa convivência, pessoas da igreja, interpretam a gente como um zero à esquerda, né? E tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque a gente vive para Deus. Por quê? A gente vive para Ele, em função do que Ele está vendo de nós, e não do que as pessoas estão vendo. Então é muito sério isso, é muito sério. Então tem gente que vai rezar o rosário com o Frei Gilson, a pessoa faz questão de colocar no Instagram que tá rezando o rosário com o Frei Gilson. Pra quê? Para que os outros saibam que ela rezou o rosário naquele dia e foi com o Frei Gilson e foi 4 horas da manhã, viu? Cuidado, cuidado. Essa sua obra tá manchada. Essa sua obra tem hipocrisia, cuidado. Tá entendendo? Ah, eu fui, né, fazer uma vigília, passei a noite inteira na vigília. Passei a noite inteira. Aí vai lá e faz questão de postar, né? 10 horas de vigília direto. Né? De 8 da noite até 6 da manhã. Sua recompensa já foi dada. Jesus vem falar. Pessoas que fazem atos para serem vistas pelas outras. Tá na igreja, no terço, rezando o terço dos homens, o terço das mulheres. Aí na igreja faz questão de fazer uma cara de piedade, de ter todo
um jeito de rezar especial, de piedade, de rezar de joelho, de não sei o quê, e em casa é outra pessoa. Hipocrisia. Isso é hipocrisia. Pessoas que dizem viver para Deus, mas vivem para si mesmas. Vivem em função de aparências. É isso que Jesus está falando aqui. E aí, ele fala, né? Ele fala para Luísa: minha filha, a balança de minha justiça está cheia e está transbordando sobre as criaturas. Tá? Então, para vocês verem que é grave mesmo. Isso é muito grave. Queres tu, como filha de minha vontade, que eu te exponha aos reflexos de minha justiça, a fim de que tomes parte em teus golpes? Porque está prestes a fazer um amasso da terra, e enquanto sofreres, satisfarás a justiça. Pouparás a teus irmãos de castigos. Quem vive no alto reino do supremo querer deve defender e ajudar quem está no baixo. Por quê? Né? Essas pessoas, elas estão no baixo querer, elas não entendem por completo a vontade divina. Elas estão no baixo querer. E Jesus vai aprofundar mais isso aqui que eu tô dizendo, tá? Ele vai aprofundar mais, espera só. Elas estão no baixo querer. Elas pensam que que a vontade divina é só ela seguir os mandamentos. Entendeu? É só ela seguir os mandamentos, ela ir pra igreja domingo, ela, não sei, exercer alguma virtude. Ela pensa que é só isso. Mas o que acontece? Não é só isso. Então, o filho da divina vontade, tá, que vive na santidade divina, ele sabe que não é só isso. Ele entende que não é só isso. Então, por isso que o filho da divina vontade, ele faz companhia a Jesus. Porque o que as outras pessoas não têm atenção, o que as outras pessoas não estão vendo, o filho da divina vontade, ele está vendo e ele dá atenção. Né? Foi o exemplo que eu dei agora. Quantas pessoas não têm atenção a isso? Não dão atenção ao fato de que estão fazendo os atos e querendo recompensas humanas imediatas. Não dão atenção a isso. Pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Não estão. O ato não foi para Deus 100%. Não é na vontade de Deus. Entendeu? Então, essas pessoas estão, né? Deixa eu ver aqui o termo que Jesus usa. Porque está prestes a fazer uma massa na terra, e enquanto sofrer, satisfará a justiça, pouparás a teus irmãos de castigos. Quem vive no alto reino do Supremo, que ele deve defender e ajudar quem está no baixo reino, né? Ele está dizendo, no baixo reino da minha vontade. Aqueles que entendem pouco da minha vontade, não entendem muito, não penetra muito na minha vontade. Então você tem que ajudar essas pessoas, ele está dizendo, né, para a Luísa. A Luísa, ela tinha um ofício especial, né? Ela sofria de uma forma especial. Jesus derramava sobre ela os castigos de uma forma especial, tá? Fazia parte da missão dela, ela ser também uma vítima, uma alma vítima, tá? Então, vamos seguir aqui o próximo parágrafo. Agora, enquanto dizia isto, senti como se a justiça divina fizesse chover seus reflexos sobre mim, e Jesus me concentrava nele. Eu sofria junto seus golpes, suas feridas, suas penas. Suas penas eram tantas que eu mesma não sabia se devia ficar viva ou morta. Mas com sumo sofrimento, meu Jesus, retirando-se, aliviou minhas penas e fiquei de novo a atravessar meu duro e longo exílio.
mas sempre fiat, fiat. Tudo isso teria querido ignorá-lo, mas a obediência impôs-se e com grande desagrado tive de fazer um pequeno resumo. Mas quem pode dizer como fiquei? E meu doce Jesus, para me aliviar, voltou a falar sobre sua santíssima vontade. Ela está narrando o sofrimento dela aqui, né? Então vamos lá. Minha filha, vem comigo no meio da criação. Céu e terra te esperam. Querem aquela que, animada pela mesma vontade que anima e dá vida a eles, faça ressoar toda a criação com aquele eco docíssimo do eterno amor de seu Criador. Querem que tua voz, correndo em cada uma das coisas criadas, anime sua linguagem muda com aquela perene glória e adoração a seu Criador. Porque todas as coisas criadas, elas já estão na ordem da divina vontade. Elas já estão correndo no curso que Deus planejou para cada uma delas. Então, os pássaros já estão sendo aquilo que Deus planejou para eles serem. As plantas já estão sendo aquilo que Deus planejou para elas serem também. O sol, as estrelas, né? Então, a água, todos os elementos, né? As criaturas, o que foi criado por Deus, já está cumprindo o seu dever. Já estão na divina vontade, né? Já estão realizando aquilo que elas deveriam realizar, que elas deveriam fazer. Elas já estão cumprindo. Então, toda a criação espera pelo Filho da divina vontade, né? E então, é como se fosse assim um grande mosaico, né? Como se fosse um grande mosaico. E cada criatura é uma peça desse mosaico. Só que aí falta o homem para completar a obra. Então, quando o homem assume o seu posto, quando o homem assume o seu lugar, toda a criação exulta, né? Porque é como se a obra estivesse completa, né? Faltava o homem e o homem assume o seu posto. Então, fica uma obra completa, né? A obra fica completa. Deixa eu ver se eu subo aqui para ver. Querem que tua voz, correndo em cada uma das coisas criadas, anime sua linguagem muda com aquela perene glória e adoração a seu Criador. Porque as coisas, né? Elas não podem dar essa voz, elas não têm essa voz. Só o homem tem essa voz para adorar o Criador, para dar glória a Deus, para reconhecer. As outras criaturas não têm a voz, não têm a inteligência para reconhecer ao Criador, para girar nos atos do Criador, para dar glória e adoração ao Criador, né? Dessa forma, reconhecendo, né? Então, todas as criaturas esperam que o homem volte à ordem, porque o homem dá a Deus, né? A glória, dá a Deus a adoração, tá? E vamos seguir adiante. Jesus vai falar muito mais coisa. E assim como todas as coisas criadas estão vinculadas entre elas, tá vendo? E é uma, né? E uma é a força da outra, porque uma é a vontade suprema que as vivifica e conserva. Assim, quem a possui está vinculada com elas, com a mesma força e com a mesma união. Portanto, não estando no meio da criação, se sentiriam falta, por sua ausência, a força universal, o vínculo da inseparabilidade. Por isso vem nossos domínios. Porque todos te suspiram. E ao mesmo tempo, te farei compreender outras coisas sobre a grande distância que há entre a santidade de quem possui a santidade da luz do reino da minha vontade
e a santidade da submissão, da resignação e das virtudes. Ele vai ensinar agora a diferença, né, para a Luísa. Agora, enquanto isso dizia, eu me encontrei fora de mim mesma e tentava fazer ressoar o meu amo-te, a minha adoração, sobre todas as coisas criadas. E Jesus, toda bondade, acrescentou: minha filha, olhe o céu, as estrelas, o sol, a lua, as plantas, as flores, o mar, olhe tudo. Cada uma das coisas tem sua natureza distinta, sua cor, sua pequenez, sua altura. Cada uma tem profissão diferente e uma não pode fazer o que a outra faz, nem produzir os mesmos efeitos. Assim que cada uma das coisas criadas é símbolo da santidade das virtudes. Então, vamos lá. Tem a santidade das virtudes, que é a santidade, né, que ao longo do tempo, desde a queda de Adão, vamos dizer assim, o homem tem vivido nessa santidade das virtudes. Então, a santidade do querer divino, que Jesus fala aqui, que é a santidade divina, como eu falei no início, ela foi dada a Adão antes da queda, a Nossa Senhora, a Jesus e a Luísa, tô lembrando, tá? Então, aqui é a santidade das virtudes, que não é a santidade da divina vontade, não é a santidade divina ainda. Aí ele está dizendo, todas as coisas criadas, o sol, as estrelas, as flores, né, que é tudo muito variado, né, tudo tem a sua cor, tudo tem o seu tamanho, tudo tem o seu efeito, um produz uma coisa, o outro produz outra. Então, tudo isso é símbolo da santidade e das virtudes, ele está dizendo. Símbolo da santidade das virtudes, da submissão e resignação à minha vontade. Então, submissão e resignação à vontade de Deus, tá? É uma característica dessa santidade das virtudes. E segundo as virtudes que tenham praticado, tomaram nelas uma cor distinta, tá vendo? Porque a santidade das virtudes, ela se baseia nas virtudes, na prática das virtudes, em praticar as virtudes. Então, tinha santo que era mais paciente, que era conhecido pela paciência. Tinha um santo que era mais conhecido pela caridade, que fazia aos pobres. Né? Aí tinha outro santo que era mais conhecido pela virtude da prudência. Tinha outro que era da virtude da mansidão. Tinha outro que era a virtude, deixa eu ver aqui, da humildade. Então, né, cada santo tinha uma virtude que se sobressaía mais às outras virtudes, tá? Então, que a igreja, ela canoniza a pessoa e ela tem que reconhecer uma virtude heróica a pessoa, tipo assim, a virtude que mais se sobressaía que aquela pessoa realizou num grau heróico, tá? Aí, ó. E segundo as virtudes que tenham praticado, tomaram nelas uma cor distinta. Por isso se pode dizer quem é uma flor vermelha, quem é violeta, quem branca, quem é planta, quem é árvore, quem é estrela. E conforme se submeteram aos reflexos do supremo querer, assim se desenvolveram na fecundidade. Tá vendo? Interessante, né? Conforme se submeteram aos reflexos do supremo querer, né? Então, os reflexos do supremo querer, porque Jesus ainda não tinha falado para os santos da santidade divina, como eu falei, né? Também vocês já vão calejar de escutar. E Jesus, ele veio revelar a Luísa Picarreta, né? Então, antes da Luísa, os santos nenhum tinha informação sobre a divina vontade. Alguns santos, depois da Luísa, que tiveram essa informação sobre o livro do céu, sobre a divina vontade, tipo o Padre Pio, o São João Paulo II, eles tiveram essa informação sobre a divina vontade, sobre os escritos da Luísa, né? Eles tiveram essa informação, tá? Mas antes deles, os santos não tinham essa informação. Então, não tinha como eles saberem como era de fato
a vida na divina vontade, não tinha como eles saberem, tá? Então, eles recebiam reflexos, né? Reflexos do supremo querer. E aí, conforme eles se submetiam a esses reflexos, eles eram dóceis a esses reflexos do supremo querer, assim eles eram fecundos, né? E tinham a vida espiritual deles, com Deus, né? E eram fecundos nessa vida espiritual deles, tá? Então, na altura, na beleza, mais um é o colorido, porque meu querer, como raio de sol, lhes deu a cor daquela semente que eles mesmos haviam posto em suas almas, porque, como eu falei, o santo tinha o santo da paciência, porque ele trabalhava muito a paciência. Então, ele colocou a semente da paciência na alma dele, entendeu? Ele escolheu, eu vou trabalhar a paciência. Aí ele começou lá a querer ser paciente, tal, né? Por amor de Deus, eu vou ser paciente, né? Eu vou lutar, eu não vou falar com as pessoas assim mais, eu não vou me exaltar. E aí ele começou a trabalhar a paciência. E Deus foi dando para ele essa cor, né? Essa virtude. Deus foi comunicando a ele essa virtude que ele queria tanto, né? Porque era o que ele conhecia sobre a vontade de Deus, tá? Ele conhecia isso sobre a vontade de Deus, que Deus queria que ele fosse paciente. Então ele lutava para ser paciente, para ter aquela virtude da paciência. Ao contrário, a santidade de quem vive na unidade da luz da minha vontade é o nascimento daquele ato único do seu Criador. O que é o ato único do Criador? É o ato, né, em que Deus criou todas as coisas. Então, todas as coisas foram criadas num só ato de Deus, num ato único de Deus. Não foram vários atos. Então, nós somos pequenos. Então, a gente vê como se fossem vários atos, mas na verdade é um ato só. É um ato único de Deus. Então, em um ato só, Deus já tinha planejado todas as coisas, disposto todas as graças que nós iríamos precisar e disposto também todos os atos que nós iríamos viver no plano original dele. Sim, Deus, quando ele criou o universo, né? Ele já havia projetado os atos que iríamos realizar na vontade divina dele. E tudo está inserido nesse ato único da vontade querida de Deus. Então Deus tem uma vontade querida, que não é a vontade permissiva, né? A vontade permissiva de Deus, ela acontece mediante a liberdade do homem, que quer tomar sua decisão diferente da decisão de Deus. Então Deus ali exerce a vontade permissiva e respeita a liberdade do homem. Mas Deus tem uma vontade querida. E os atos de cada ser humano, né? Os atos que Deus pensou para cada ser humano viver, realizar, todos esses atos da vontade querida estavam no ato único dele, né? Estavam no ato único dele, esses atos da vontade querida. Então, assim, Deus, a sabedoria de Deus é algo impressionante. É difícil de explicar, né? Difícil de explicar. Então, Deus, ele já havia pensado, né, em tudo. Em tudo. Inclusive, ele já havia pensado, né, que o ser humano iria precisar de passar pela redenção. Ele sabia disso, né?
assim, que o ser humano iria precisar de passar por isso e tal. Então ele, no ato único, né, inclusive ele já tinha pensado nisso, né, nessa realidade da redenção e tudo mais. É difícil de explicar Deus, né, na sabedoria dele, é difícil de explicar, mas é muito interessante de entender isso, tá? Então, é como se, tipo assim, Deus nos criou, né, e ele já nos deu uma mala em que teria todas as coisas que nós iríamos precisar, né? Então, essa mala está nesse ato único dele. Quando ele nos criou, ele já criou também a nossa malinha com todos os atos que a gente iria precisar usar na nossa vida, né? Na nossa vida. Só que para a gente ter acesso a essa mala, a gente precisa estar alinhado ao querer dele, à vontade divina dele. A gente precisa entrar na vontade divina dele, realizar as coisas conforme o plano dele. Aí sim a gente vai ter acesso aos atos, né, que ele pensou para nós, a vida que ele pensou para nós. Desde que ele nos criou, desde que ele realizou, né, a criação do universo. Ele já havia pensado, entendeu? Então, tudo está nesse ato único, tá? Que é a vontade querida de Deus para cada homem, tá? Vontade querida dele. Ele queria, ele tinha pensado em Liz de uma determinada forma. E Liz, né, sendo esse tabernáculo vivo de Jesus. Ele havia pensado na minha vida assim. Eu havia pensado já em cada ato que eu iria precisar viver, fazer, realizar, né? Tudo que eu iria precisar realizar, tendo a vida de Jesus dentro de mim, a vida divina dentro de mim. A vontade divina reinando dentro de mim. Ele já havia pensado nisso. E aí eu, né, assumo essa vida. Aí é a santidade divina. Eu assumo a vida que Deus sonhou para mim. E Deus quis para mim. Entendeu? Não sou eu, com a minha vontade humana, que tento me assemelhar a Deus. Né? Não. Eu renuncio minha vontade humana de forma consciente, né? Para me unir à vontade de Deus. E assumir o projeto original de Deus e assumir a vontade de Deus. É meio difícil de entender, eu acho, né? Então, Jesus, me ajuda a explicar. Me ajuda, Jesus. Então, estará ao cuidado e zelo do querer supremo. Né? Então, vou ler novamente para não perder aqui, né? Ao contrário, a santidade de quem vive na unidade da luz da minha vontade é o nascimento daquele ato único do seu Criador, da vida ao projeto de Deus inicial. Que enquanto é um nas mãos criadoras, os raios da sua vontade, saindo de Deus, invadem tudo e produzem obras e efeitos tão inumeráveis. Ele está dizendo, o ato é único. Mas os raios da vontade divina é múltiplo, são vários. Aí ele diz que invadem e produzem obras e efeitos tão inumeráveis que o homem não pode chegar a contá-los todos. Né? As obras e os efeitos que Deus realiza são inumeráveis por meio da vontade divina dele. Porque ele tem uma vontade divina, ele consegue obrar, realizar
coisas, né, exuberantes e incalculáveis, que o homem não pode chegar a contá-los todos. Assim que esta santidade, sendo parto daquele ato único, estará ao cuidado e zelo do querer supremo. Olha isso. Então, quem é que custodia a santidade divina? O querer supremo. A vontade de Deus que custodia a santidade divina. Que porá nela todas as cores, tá vendo? Então, não é mais o homem que escolhe. Ah, eu quero ter tal cor, eu quero ter tal virtude. Não. Agora é Deus que vai colocar no homem a cor que ele quiser colocar. Liz, você agora vai ser paciente, né? Deus coloca uma situação para ser paciente. Vamos lá, vamos ver uma situação para ser paciente. Aconteceu, né? Ser paciente, né? Tipo assim, meu pai, ele ia me levar para uma outra cidade aqui perto. E aí, eu tinha um horário, né? Um horário para chegar lá, né? Só que eu tava dependendo do meu pai. E aí, eu tava esperando ele tomar a iniciativa de me levar. E naquele momento, o ato que Deus pediu para eu fazer era eu ser paciente. Deus não pediu para eu confrontar o meu pai, Deus não pediu. Não. É tipo assim, se eu atrasasse, não ia causar um grande dano, nem nada. Não ia, né? Não ia. Não era uma coisa assim, uma consulta que eu tinha marcado, não. Eu só tinha combinado, né? Chegar num determinado horário, mas que, tipo assim, era de boa pra pessoa, não tinha problema, né? Se eu chegasse pouco depois, não tinha problema. E eu poderia falar pra pessoa, olha, eu vou atrasar por causa disso, daquilo, e tranquilo. Então, o que Deus me pediu naquele momento foi que eu fosse paciente, que eu esperasse o tempo do meu pai de me levar quando ele estivesse disposto, né? Então, o ato que Deus colocou ali pra mim foi eu ser paciente. Mas eu não acordei dizendo, hoje eu vou ser paciente. Não, eu acordei dizendo, hoje eu vou viver na divina vontade. E o ato que Deus me deu ali foi a paciência. Poderia acontecer de Deus, né, me dar um ato diferente? Poderia. Né? Poderia e já aconteceu. Então, quando aqui em casa eu vejo que a minha irmã ela tá procrastinando demais, não é a paciência que Deus me dá. Né? Eu vou lá e falo com ela. E sou direta ao ponto e falo pra ela, não é a paciência que Deus me dá. Ah, seja mais paciente, né? Ah, Liz, você não vai ser paciente se você for lá e falar pra sua irmã. Não é dessa forma. Da santidade divina não é assim. A gente não se enxerga na santidade divina. A gente só enxerga o que Deus está pedindo de nós. Tá? Então, é diferente. Aí Deus, o que é que Deus me mostra? Sua irmã está fora da ordem. Né? Sua irmã não está cumprindo aquilo que eu quero. Sua irmã está muito desordenada, isso vai prejudicar ela. Era para ela estar lavando o banheiro e ela está no celular. E faz um maior tempão que ela disse que ela vai e não lavou. Isso vai prejudicar ela demais. Então Deus mostra para mim isso. A desordem, a realidade da desordem. Eu sou a irmã mais velha. Eu tenho autoridade para chegar nela, para falar para ela, para corrigir ela. Então Deus vai lá e pede para mim, corrige ela. E eu vou lá e corrijo ela. Né? É diferente, gente. Tem uma diferença absurda. Imagina se eu fico lá e vou ser paciente hoje.
Hoje eu vou ser paciente. Aí Deus me mostra uma coisa dessa, gente, não vem paciência em mim, não vem. Entendeu? Vem um sentimento assim de revolta, de absurdo, porque você vê a pessoa na desordem. E aquilo é absurdo, né? Vem um sentimento assim de absurdo. Que absurdo, ô fulano. Né? E você vai lá e fala pra pessoa entender a gravidade, né, da desordem que ela tá realizando. Pra ela acordar, porque ela tá, assim, inerte. Então você vai lá e fala pra pessoa a gravidade do que ela tá fazendo, pra ela entender, pra ela acordar. Então a santidade divina exige de você e ela pinta você com a cor que ela quiser pintar você, não é você que escolhe. Hoje eu vou ser paciente. Não, não é assim. Deus escolhe. Hoje você vai corrigir e eu vou te dar uma impaciência com relação à sua irmã que você vai ter que corrigir ela. Tá bom, Senhor? Amém. Pronto. Então, todas as variedades, belezas, todos os bens possíveis e imagináveis. Assim que mais do que sol resplandecente encerrará e eclipsará em si toda a criação, com todas suas variadas belezas. Se verão encerrados nela todos os bens da redenção, se verão nela todas as santidades, e eu, desabafando mais do que nunca em amor, porém o selo de minha própria santidade, em quem tenho possuído o reino de minha vontade. Então, depois Jesus vai continuar mais um pouquinho, né? Olha, então, na santidade divina, acontece assim, de que a gente passa a ser a cabeça de Deus, a gente passa a ser os olhos de Deus, a gente passa a ser a mão de Deus. Então, a gente se importa muito com as outras pessoas, tá? Porque a gente consegue entender o que Deus está vendo em direção às pessoas. E que Deus quer destilar o amor às pessoas. Deus quer destilar amor às pessoas, né? Deus quer corrigir as pessoas. Deus quer evitar que as pessoas vão para o purgatório. Deus quer que as pessoas se salvem. Deus quer que as pessoas se santifiquem. Então a gente passa a ser um instrumento nas mãos de Deus, em favor, né, das outras pessoas. Na santidade das virtudes, não tinha tanta clareza assim com relação a isso. Então, né, tipo assim, aí a pessoa, né, às vezes acabava passando por cima de uma realidade, né, de correção. Eu dei esse exemplo aí, de repente a pessoa diz, eu vou ser paciente hoje, e aí, né, Deus precisava que a pessoa corrigisse, né, que viesse a correção para poder colocar o outro ser humano em ordem, mas aí ela não entende essa informação, ela não entende essa informação e ela fica só naquela de ser virtuosa. Então, na santidade das virtudes, acontece muito isso, assim, das pessoas ficarem muito presas à própria santidade. Porque eu tenho que exercer tal virtude, porque eu tenho que ser assim. Porque eu preciso ser calma, porque eu preciso isso, porque eu preciso aquilo. Aí, acaba assim que na relação com as outras pessoas, né, elas não conseguem, né, ser de fato esse instrumento que Deus gostaria que elas fossem, né, para evitar assim a desordem nos outros, evitar a desordem nos outros, tá? Então é bem delicado esse tema, é bem complicado, tá? É bem complicado mesmo. Então, né,
Ai, Jesus, ajuda nós que queria dar um exemplo para ficar melhor, né, para entender. Tá. Vou continuar e Jesus deu um exemplo aqui para ficar melhor, clarear mais um pouquinho. É bom, né? Mas é muita coisa para explicar, assim, da diferença, né? Da santidade das virtudes, da santidade divina. É muito elemento, assim, para explicar, né? De diferença que há, tá? Mas existia muito isso, assim. Tipo, eu tenho que suportar, né? Tal pessoa. Sei lá, eu tenho que suportar o meu marido, né? Eu tenho que suportar o meu marido, tenho que carregar a minha cruz, né? Aí a esposa, né, ela assumia esse lugar, assim, de suportar o marido, de estar suportando o marido, e não resolvia, né, as coisas que devia resolver com o marido. De sentar com o marido, dizer, ó, você tá fazendo isso, né? Isso aqui não é do agrado de Deus. Você tá fazendo isso. Olha, você tá fazendo aquilo, isso aqui dificulta bastante pra mim, vamos melhorar, né? Isso aqui não tá dando certo, né? Tá, assim, desconstruindo a nossa relação, vamos melhorar. Não conversava, não dialogava. Era o que Deus esperava que ela fizesse. Mas ela não entendia isso. Não entendia essa informação, entendeu? Aí ficava naquela, porque eu tenho que ser virtuosa, eu tenho que suportar, eu tenho que não sei o que, não sei o que, né? Porque o santo das virtudes, ele tem muito medo, né? De ser soberbo, de fazer as coisas para si. Ele não entende isso. Que ele, né? Que tem como ele fazer as coisas para Deus, né? Que tem como ele fazer as coisas exclusivamente para Deus, ainda que seja, né, nessa situação, né? O bem que ele vai estar produzindo, o bem que essa mulher iria produzir, não era só em direção a ela mesma, era em direção ao marido. Era em direção ao plano de Deus, mas ela não entendia isso. Ela pensava, se eu fizer isso, eu vou ser soberba, porque eu vou estar querendo algo para mim. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, né, eles ficavam muito presos por causa disso. E eles deixavam de resolver muitas coisas com as outras pessoas, entendeu? Ai, gente, era muito triste. Muito triste isso. Você vê a vida toda com a pessoa e não resolveu o problema que tem entre você e a outra pessoa, né? Porque você tem medo de perder a virtude, né? Tem medo de ir contra Deus, né? Porque Jesus, né, aceitava tudo, né? Mas Jesus tinha um propósito para ele aceitar tudo. Jesus estava aceitando, né, os açoites, Jesus estava aceitando as humilhações, porque o Pai, era a vontade do Pai. O Pai pedia para que ele passasse por aquilo, ele tinha um propósito. O propósito era a redenção. O propósito de Jesus era a redenção. Mas olha Jesus em outras situações, como Jesus colocava ordem, colocava as pessoas no seu devido lugar. Só vocês observarem ele fazer isso com os fariseus. Colocava os fariseus no seu devido lugar, falava a verdade para eles. Né? Colocou aquele povo que estava lá no templo, fazendo barbaridade no templo, vendendo e comercializando no templo, no seu devido lugar. Porque Deus, ele é assim, gente. Deus se importa de verdade com as pessoas. Deus quer que as pessoas, né, sejam salvas, sejam santas, estejam na ordem, para que elas sejam felizes.
Entendeu? O santo das virtudes, ele não entendia isso. Ele não entendia, né? Então, o que muitas vezes Deus queria, esperava dele em determinadas situações, porque ele ficava preso às virtudes, ele ficava com medo de perder as virtudes que ele tinha. Você tá entendendo? Ele pensava assim que o bem que ele poderia fazer pro próximo, tipo, essa mulher, né? Ela pensava assim, o bem que ela poderia fazer pro marido dela era sempre ser gentil, era sempre ser amável, era sempre fazer a comida boa, né? Mas o bem que ela ia fazer pro marido dela era resolver essas pendências que tinham entre eles. Era o bem que ela ia fazer. Aí por causa disso, de repente o marido, né, passava por um purgatório daqueles, porque não resolveu as coisas em vida. Ia resolver do outro lado da vida, né? Depois da morte. Então, né? Muitos santos viveram isso, né? De ter, ter sentido essa dor mesmo, né? De ter podido ajudar alguém, né, a evitar um purgatório e não fez isso, né? Porque tinha medo, porque tinha receio, né? Assim, a santidade pessoal pulava aos olhos, saltava aos olhos de tal forma que fechava a visão de Deus, entendeu? A visão de Deus fechava, porque a santidade pessoal ali era o foco daquela pessoa, né? Querendo ou não, né? Mas claro, gente, assim, era a visão que eles tinham, entendeu? Era a visão que eles tinham. Não tô dizendo, ai, que horrível que é a santidade das virtudes. Não tô dizendo isso. Eu tô falando diferença que há. Tentando explicar a diferença que há, tá? Tentar entender isso aqui. A diferença que há. Que Jesus vai falar mais aqui. Vamos lá. Você sabe o que acontecerá com relação a esta santidade de viver em meu querer a seu Criador? Acontecerá como a um rei que não tem filhos. Este rei não goza jamais o afeto de um filho, nem se sente levado a prodigalizar todas as suas carícias paternas, nem seus beijos afetuosos, porque não descobre em nenhum seu parto, que é a divina vontade, né? O parto é a divina vontade. Suas facções, né? Então, seus feitos, né? E a quem confiar a sorte do seu reino. Então, né? Não há aquela criatura que tenha o conhecimento necessário sobre o reino e que possa tomar posse do reino. É preciso ter conhecimento do reino para poder tomar posse do reino, porque Jesus diz assim, que ele não vai dar uma coisa para uma pessoa sem que ela conheça, porque para ela vai ser como se não recebesse nada. Jesus diz, né? Vai ser como se não recebesse nada. Se a pessoa não tem conhecimento, ela não vai dar a devida importância para aquilo, se ela não conhecer. É como, sei lá, vamos supor, eu ganho um colar de pérolas. E são pérolas verdadeiras. Mas eu sou muito jeca nesse negócio de joia. Então eu não sei reconhecer uma pérola verdadeira. Eu não sei, é verdade, gente. Eu não sei. Não sei. Tendo nada desse negócio de joia. Mas vamos supor, eu ganho um colar de pérolas verdadeiro. Né? É legítimo, são pérolas de verdade. Mas eu não sei. Eu ganhei, a pessoa não disse pra mim que eram pérolas verdadeiras. Então, eu vou usar o colar como se fosse de pérola falsa. Eu não vou dar a devida importância àquele colar, eu vou colocar ele junto com os outros, né? Eu vou tirar ele, deixar jogado assim lá na bancada, né?
eu vou tratar ele como uma semi-joia, como uma bijuteria, qualquer outra coisa que não tem todo valor assim, né? Sei lá, foi R$ 50 isso no máximo. Não é essa coisa toda, né? Agora, se eu sei que é um colar de pérolas, né? Verdadeiro, gente. Custou R$ 5.000, eu não sei quanto é que custa, tá? Eu tô chutando. Mas custou R$ 5.000 em vez de custar 50. Custou 5.000. Gente do céu, eu não saio nem de casa com esse colar mais. Mas tudo bem que eu vou ter de perder o colar. Então a mesma coisa é com a vida divina. Deus não vai dar o reino de divina vontade. Deus não vai dar a vontade divina para uma pessoa se ela não conhece. Ela não conhece os elementos desse reino. Ela não conhece o que há nesse reino. Ela não adentrou esse reino. Deus não vai dar. Porque vai ser como se ela não tivesse ganhado o reino. Ela não vai dar a devida atenção pro reino. Ela não vai dar. Então precisava-se do conhecimento que Jesus deu para Luísa Picarreta para poder passar para nós. Pobrezinho, vive sempre com um prego no coração. Vive sempre rodeado por servos. Isso é o pai, tá? Jesus está falando do pai. Pobrezinho, Jesus está dizendo que o pai é pobrezinho. Porque vive sempre com prego no coração, sempre rodeado por servos. Por quê? Como eu expliquei para você, né? Como que funciona a santidade das virtudes. Então, o santo das virtudes, ele não entende o todo, ele entende uma parte do querer divino, ele não entende o todo. Então, ele serve a Deus, não como um filho, ele serve a Deus como um servo. Né? O servo, ele tem uma intimidade com o Senhor, mas até certo ponto, né? O filho, ele já é diferente. O filho conhece mais o pai, mais intimamente o pai, mais, né? Como é que eu posso dizer assim? Conhece melhor os pensamentos do pai, as atitudes do pai. Está mais engajado sobre aquilo que o pai faz, sobre como que o pai faz, sobre a forma com que o pai faz, né? Então, é diferente, tá? É diferente. Por pessoas que não se lhe assemelham, né? Jesus está falando aqui, né? Nesse trecho. E se estão ao seu redor, não é por puro amor, senão por interesse próprio, para fazer aquisição de riquezas. Então, as virtudes, elas são riquezas ainda. As virtudes são riquezas, tá? De glória e talvez até para traí-lo, né? Então, na pior das hipóteses, para trair a Deus, né? Que é aqui que entra a hipocrisia de muitos, que serve para trair Deus, né? Que não estão querendo servir Deus coisa nenhuma, é para trair Deus. Agora, suponha que tem um filho seu depois de muito tempo. Ah, e outra informação aqui que Jesus me deu. O que também entra aqui no interesse próprio da santidade das virtudes? A santidade. A própria santidade. Então, na santidade divina, é como se a gente, tipo assim, renunciasse à nossa santidade própria. A gente vive da santidade de Jesus. E aí que tá, porque a gente não se enxerga santo nem que a vaca tussa. Ai, nem que a vaca tussa. E é muito incrível, né? Porque se acontecer, assim, de alguma coisa, né? Sei lá, né? Eu vou lá e faço um ato e
e tal, mas eu sei que o ato foi de Jesus, foi Jesus que fez aquele ato, eu tenho plena certeza absoluta. Sabe, como a luz que bate na minha janela é o sol, eu tenho certeza absoluta que foi Jesus que realizou, foi Jesus que fez. A consciência de quem vive na vontade divina é muito forte de que é Deus. É muito forte, é constante. Então a gente se sente muito pequeno, muito insignificante. Muito nada, a gente não enxerga a santidade em nós. A gente não enxerga mais nada em nós assim, né? De brilhante, de cintilante. A gente não enxerga. Entendeu? Então a própria santidade, não é que a pessoa fica buscando, eu quero ser santo, eu quero amar a Deus. É muito bom isso, gente. Eu não tô dizendo que é ruim, não, tá? Pelo amor de Deus. Tô dizendo que é ruim. É muito bom isso, tá? Mas ainda tem um interesse próprio de ser santo. E que tá, né? E aí, na vontade divina, a gente faz um processo, né? De esquecer do eu, de desapegar do eu, né, para poder subir, né? Se elevar à santidade divina. A gente faz esse desprendimento, gente. E é muito duro, é claro, é muito duro, sim. E a gente tá viciado, todo o tempo tá pensando na gente. A gente fica viciado, né? Em todo o tempo querer se ver fazendo alguma coisa para Deus, todo o tempo querer se ver virtuoso, se ver bonito, se ver isso, se ver aquilo. Então é um vício que a gente tem muito grande e que na divina vontade a gente vai desmanchando. Tá? Então, por isso Jesus está falando aqui de interesse próprio, porque a própria santidade, né, que se busca por meio das virtudes, é um prêmio para a pessoa, né? É um interesse próprio, um motivo de interesse próprio para quem está buscando, entendeu? Então, isso para mim é muito claro. Isso para mim é muito claro. Né? Eu lembro de que realmente era assim mesmo que acontecia comigo antes de eu conhecer o livro do céu. Eu não tinha consciência disso. Eu não tinha consciência disso. Mas realmente existia um interesse próprio meu em ser santa. Né? Existia um interesse próprio meu em ser santa. Tá? Vamos continuar. Qual não será a alegria deste rei? Beija-o, acaricia-o, não sabe separar o seu olhar de seu filho, o qual reconhece a sua imagem. Tendo nascido, herda-lhe seu reino e todos os seus bens, e a sua completa alegria e festa é que seu reino não será mais de estranhos de seus servos, mas de seu amado filho. Assim que se pode dizer que é do pai, que o que é do pai é do filho, e o que é do filho é do pai. Então, de fato, né, por causa de todo esse desprendimento que a gente faz do nosso eu, Deus fica livre para habitar em nós. Né? A vida divina, a vida que Jesus pensou para nós, ela, né, começa a aparecer. Então, é o próprio Deus que vem, né? Então, por isso que o Filho é a semelhança do Pai. Porque, tipo assim, Jesus vem, né, viver em mim por causa da vontade divina dele, né? Que vive em mim. Então, Jesus vive em mim. E aí Deus olha e não me enxerga, Deus enxerga Jesus. Então, por isso, né? A gente fica à semelhança de Deus, né? Agora, quem chegar a possuir o reino de minha vontade será para nós como um filho nascido depois de cerca de 6.000 anos. Olha isso, né?
Que alegria, que festa não será para nós ao ver nele nossa imagem íntegra, né? Bela, tal como a tiramos de nosso seio paterno. Então, assim, a imagem, né? A diferença, né, do servo para o filho é muito de conhecimento e de consciência. É muito de conhecimento de Deus e de consciência. Tá? Envolve muito isso. E essa parte do interesse próprio também, tá? Então, não sei, né, se algum santo da santidade das virtudes chegou a alcançar esse grau de desprendimento, de não ter interesse. Mas, então, o celular tá meio bugado aqui, tá estipulando um tempo, mas tem espaço, né, na memória. Então, eu tava dizendo, né, eu acredito que não, que não chegou por causa disso. Porque sempre, na santidade das virtudes, tem algo assim de olhar para si, de se preocupar, né, assim, consigo, né, como se eu estivesse dando para Deus alguma coisa, como se eu estivesse doando para Deus alguma coisa. E na verdade não, né, é Deus que faz tudo em mim. Então, né, tem uma consciência que é diferente do servo para o filho. Vamos continuar. Então, Jesus dizia isto, e fiquei pensativa. Ele disse: será possível tudo isso, meu amor? E Jesus acrescentou: minha filha, não te admires, porque a alma, como possui o reino do supremo querer, possuirá uma vontade divina, infinita, eterna, que encerra todos os bens. Por isso, quem possui tudo pode dar-nos tudo, tá vendo? Então, é só questão de ter a vontade divina. Então, a vontade divina, ela já encerra todos os bens, né? Como eu falei, basta Deus querer, né? Quer pintar você tal cor, quer dar para você, né, tal qualidade dele, tal atributo. Ele faz, basta ele querer. E esse querer vai estar dentro de você. É algo que vai estar dentro de você, não vai ser alheio a você. Você vai ter acesso à vontade divina dentro de você. Então isso é muito grande. E Deus vai estar fundido com você, dentro de você, no seu pensamento, ele não vai estar fora, tá? Ele vai estar em você. E você vai ter essa consciência viva de que Deus é tudo dentro de você. Então isso é muito incrível, é muito grande. Vamos terminar o trecho? O que será a nossa alegria, nossa e sua felicidade, ao ver a pequenez da criatura neste nosso reino, que toma continuamente de nós como dona, como nossa filha. E como o que toma de nós é divino, ela toma o divino e o divino nos dá. Ela pega, né, ela recebe de Deus o que é divino e dá para Deus aquilo que é divino. Ela dá Deus a Deus. Toma o infinito e o infinito nos dá, né? Dá atos infinitos. Toma de Deus o infinito, porque ele é infinito, e dá para ele atos infinitos na divina vontade. Toma de nós coisas imensas e coisas imensas nos dá. Toma de nós luz e luz nos traz. Ela não fará outra coisa que tomar e dar-nos. Olha o que Jesus está falando. Ela não fará outra coisa que tomar. Ela pega, toma posse daquilo que Deus já está dando para ela, que é essa vida divina. Ela toma posse da vida divina que Deus já está dando para ela, tá? E dar-nos. Então, a única coisa que Deus nos pede para que a gente tenha acesso a essa vida divina é o sacrifício da nossa vontade. O sacrifício da nossa vontade. De ter realmente essa atenção, de não realizar a nossa vontade, né? Mas de realizar a vontade divina, de estarmos sempre submetidos. Então, no início a gente precisa ter mais atenção, né? Mas depois a gente vai se
se acostumando com a vontade divina, né? E começa a ser mais natural. Então a gente fica só atento à vontade divina, né? Não precisa mais ficar atento à sua vontade própria, né? Porque ela vai ficar quietinha ali, né? Não vai fazer encrenca mais como antes. Então a gente começa a ter atenção à vontade divina. E é esse martírio da atenção que Deus vai pedir de nós, né? Todos os dias e em cada momento. Nós colocaremos à sua disposição todas as nossas coisas, a fim de que no reino de nossa vontade, dado a ela por nós, não entrem mais coisas estranhas a nós, senão que tudo sejam nossas coisas, e assim possamos receber os frutos, a glória e o amor, a honra do reino de nossa vontade. Por isso, seja atenta, e seu voo em nosso querer seja contínuo. Então, é isso, né? Espero que tenha esclarecido um pouco sobre a diferença entre a vontade divina ou melhor dizendo, entre a santidade divina e a santidade das virtudes, que Jesus esclareceu aqui, né? E que a gente também viu, né? Que essa santidade divina é uma realidade já esperada, né? Pela igreja, né? Para que se manifestem esses santos, né? Dessa santidade, que é algo realmente extraordinário, que Deus nos concede, assim, de forma tão generosa. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.